Então, muito bem-vindos àquele que é o primeiro episódio desta série de perguntas e respostas que eu vou fazer aqui no YouTube para vos ajudar a destruir alguns mitos ou algumas dúvidas que vocês tenham sobre viagens. Na passada semana eu lancei o desafio no Instagram para que vocês colocassem algumas perguntas que tenham, algumas dúvidas que tenham e tive algumas perguntas que vou responder agora nos próximos episódios aqui desta série de perguntas e respostas. Então vamos logo à primeira. Houve um seguidor que me perguntou em que altura do ano devo ir para fazer a Indonésia para apanhar bom tempo. Bem, a Indonésia é um país que está especialmente no meu coração. Foi aquela primeira grande viagem que eu fiz e voltei lá vezes sem conta. Eu acho que já fui para aí umas 6 ou 8 vezes à Indonésia para ilhas diferentes. Comecei por ir para Bali, depois Java, Sumatra. Bem, já andei por ali em várias ilhas. É realmente um desafio viajar para aquela zona do planeta e não apanhar alguma chuva, seja até na época seca, existe sempre a possibilidade de apanharmos alguma chuva, mas claro que se formos na época seca que existe de maio a setembro, temos sempre melhores hipóteses de apanhar bom tempo, não tanta chuva, e aí é uma boa altura para visitar a Indonésia. Se formos de setembro até abril, é a época das chuvas e quanto mais formos a meio da época, mais hipótese temos de apanhar aquelas grandes chuvadas que nos interrompem a viagem e se tornam um bocadinho, às vezes até perigosas, dependendo de onde estamos. Por isso, para responder a esta pergunta, eu diria que entre maio e setembro será a melhor altura para ir. Claro que estas alturas também são aquelas da época alta, são quando vamos apanhar mais pessoas e se formos na altura um bocadinho das chuvas teremos sempre menos gente. Eu pessoalmente adoro ir em setembro, que é já o final da época seca, mas ainda não começou a época das chuvadas, por isso apanhamos sempre um bocadinho menos de pessoas e para mim é a minha altura favorita para viajar até à Indonésia. Mas pronto, isto para vos dizer e para dizer a este seguidor que com as alterações climáticas e o que temos vindo a ver por volta de todo o globo, é sempre um bocadinho difícil responder hoje em dia a esta pergunta. Porque eu acho que as estações já estão todas um bocadinho misturadas e já não conseguimos dizer de tantos a tantos nós vamos apanhar ótimo tempo. Pode não acontecer. E inclusivamente aqui onde eu estou, em Portugal, ultimamente até temos apanhado condições climatéricas que são mais normais em climas tropicais como a Indonésia do que propriamente aqui. Por isso isto está um bocadinho tudo misturado. A minha grande sugestão também aqui é acompanharmos o tempo. É acompanharmos o tempo e nos acompanhando como é que estão as condições. Existem no caso da Indonésia, existem três hipóteses que eu sugiro. Primeiro, a app do nosso telemóvel hoje está super avançada e podemos sempre ir por aí. Depois, existe o site que eu sigo muito, que é o Windy. O windy.com é um site onde podemos seguir o radar meteorológico, podemos ver imagens de satélite, podemos ver as condições da chuva, da nubosidade. É uma coisa um bocadinho técnica, mas aquilo é até curioso porque quando entramos conseguimos ver os anticiclones e fazer um acompanhamento um bocadinho mais avançado do que a nossa app do telemóvel. E depois, claro, existe também a BMKG, se eu não me engano, que é a Agência Meteorológica da Indonésia. Como qualquer outro destino, eu acho que se consultarmos a agência mesmo local que acompanha e que está habituada a analisar todas as condições meteorológicas que nós temos no país que vamos visitar, aí vamos ter mesmo uma informação muito fidedigna. Por isso, eu acho que estes três meios, podermos acompanhar e irmos vendo as previsões um bocadinho longe, não é? E previsões são o que são previsões e podemos sempre bater com o nariz na porta, como se costuma dizer, mas havendo sempre um bocadinho esse acompanhamento destas informações, podemos sempre nos estar um bocadinho mais precavido com aquilo que vamos apanhar no país que vamos visitar. E pronto, é isto. Esta série vai ser assim. Vocês colocam as perguntas, eu tento responder da melhor forma que sei, um bocadinho com a minha experiência, um bocadinho com a pesquisa que também faço online. E eu espero que venha-vos a ajudar um bocadinho nestas indecisões ou dúvidas que vocês tenham sobre viagens. Por isso, convido-vos
se é a primeira vez que estão a ver, ou então se vão acompanhar esta série, vão colocando aqui nos comentários as vossas dúvidas, as vossas questões, que eu vou continuando a responder. E se gostaram deste vídeo, claro, como é habitual, façam like e também sigam o canal para conseguirem ver e irem acompanhando todas as minhas viagens e todas as aventuras que eu vou tendo à volta do mundo. Até à próxima!